até o verso 42. João capítulo 31, 19, verso 38 a 42. Vamos colocar em pé e rever essa palavra. Depois disso, José de Arimateia, que tinha sido discípulo secreto de Jesus, porque temia os líderes judeus, pediu autorização a Pilatos para tirar da cruz o corpo de Jesus. Quando Pilatos lhe deu permissão, José veio e levou o corpo. Estava com ele Nicodemos, o homem que tinha ido conversar com Jesus à noite. Nicodemos trouxe cerca de 35 litros de óleo perfumado, feito com mirra e aloés, seguindo os costumes judaicos de sepultamento. Envolveram o corpo de Jesus em lençóis compridos de linho junto com essas especiarias. O local da crucificação ficava próximo a um jardim onde havia um túmulo novo que nunca tinha sido usado, como era o dia da preparação para a Páscoa judaica, e uma vez que o túmulo ficava perto, colocaram Jesus ali. Amém? Podemos nos aceitar. Quero trabalhar esse texto com o tema discípulos em segredo. A palavra de Deus nos fala sobre este homem, José de Arimateia, e nos mostra algumas lições que caracterizaram a vida deste homem. E ele é reconhecido, conhecido como discípulo de Jesus, mas o tal de discípulos em secreto. E ali eu quero pensar um pouco sobre o discipulado e a forma que esse discipulado, em especial, o discipulado de José, estava sendo realizado. Veja que o José de Arimateia, ele é uma das pessoas que a palavra de Deus fala, mas que não é muito bem falado por nós. É difícil a gente parar para pensar um pouco a respeito desse homem e da dinâmica de José, justamente nos últimos momentos que caracteriza a morte e a ressurreição de Jesus. Ele é mencionado nos 4 evangelhos e ele é discípulo, como o texto bíblico fala, mas um discípulo em secreto. Ele não teve essa oportunidade de vivência do discipulado ao lado de Jesus como o restante dos apóstolos. Mas algo importante também em relação ao José de Arimateia é que ele fazia parte do grupo dos judeus. Ele era uma das pessoas importantes dentro das classes dos grupos dos judeus. Portanto, por essa questão dele fazer parte, ele está sofrendo uma questão de como eu vou me manifestar ou manifestar a minha fé nessa pessoa, nesse homem Jesus, na presença dos judeus. E a Bíblia fala que ele era discípulo em secreto por conta do medo dos judeus. Então eu não vou me manifestar porque não sei como é que
ali com os irmãos judeus. Então ele se escondia, tanto permanecendo como discípulo. E vamos pensar um pouco sobre esse discipulado. A Bíblia fala dele, e a Bíblia fala também de Nicodemos. O Nicodemos é aquele que foi ter com Jesus, João capítulo 3, fazendo Jesus as perguntas do que faria para o acesso ao reino de Deus. E quando Jesus disse para ele: eu preciso nascer de novo, esse homem ele é um doutor da lei, é uma pessoa que entende da palavra de Deus, mas também por medo, justamente como o José de Arimateia, ele tinha a dificuldade de poder professar ou confessar em público a sua fé na pessoa de Jesus. Quais são as lições que nós podemos encontrar na vida desse homem? Eu quero destacar 4 lições na vida de José de Arimateia. Primeiro, entendamos que ele é um discípulo de Jesus. Segundo, entendamos também que ele não pode manifestar publicamente o fato de que ele é um seguidor de Jesus por medo. E quantas pessoas com medo também não conseguem professar a sua fé? Isso não é só um problema para ele naquela época, é o nosso problema hoje também. Nós temos o medo do que a sociedade pode vir a falar. Nós temos o medo de que lá na empresa as pessoas vão nos taxar de chato, não é? Porque o crente é muitas das vezes visto como o chato do pedaço. Então nós temos esse medo de poder manifestar a nossa fé e a nossa aproximação justamente do nosso Senhor Jesus Cristo, caso nós temos aqui de José de Arimateia. Você tem medo de confessar Jesus e falar do amor de Deus? Vai lá, chama o seu time. Eu quero todo mundo aqui, estou falando de coisas importantes para a gente não perder. Eu não quero fazer 2 pregações. Ok, então nós podemos ter medo justamente das pessoas, né? O que as pessoas vão dizer? E eu com a Bíblia? Não. O que o vizinho vai pensar? Vocês percebem que ele não consegue viver o discipulado, a fé dele na profundidade, justamente por conta do que os outros podem vir a dizer. Há muitas vezes eu tenho vergonha de falar com os meus amigos porque os outros vão me achar que eu sou chato. Há muitas vezes eu não consigo falar também com outras pessoas porque eu tenho aquela coisa, as pessoas vão pensar, as pessoas vão imaginar. Não. Eu estou dizendo que eu sou discípulo de Jesus. E eu tenho um compromisso tão forte, tão firme perante esse chamado de Jesus. Portanto, eu devo compreender algumas lições que eu vou colocar aqui diante de nós. A primeira lição é a lição de coragem e de fé. Diga comigo: coragem e fé. Está muito fraco. Vamos lá: coragem e fé. Ok. Porque o Josué também é o tipo de pessoa que tem medo do desafio diante dele. Josué capítulo 1, verso 9, a Bíblia diz: seja forte e corajoso. Seja forte e corajoso. E não tenha medo, não te desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Coragem. Irmãos, para professar a nossa fé em Jesus, para ser de fato discípulo de Jesus,
alguém vai criticar. Eu preciso, mostrar o peito aqui, veio para bater, porque eu sou de Jesus. Eu aceitei Jesus, não volto atrás por conta das suas palavras ou das suas críticas. E às vezes é a coragem que nos falta. Nós nos desanimamos rápido. Qualquer coisa é motivo para o desânimo. Qualquer coisa é motivo para deixar para trás aquilo que caracteriza a nossa fé e a nossa vida com Deus. O texto diz: seja forte. Porque essa coisa de andar com Deus precisa que nós sejamos fortes também. Porque nós vamos receber críticas e o povo vai bater de tudo quanto é lugar. Você vai ser esculachado na tua própria casa. Alguém lá na tua casa vai falar mal da fé que você professa. Alguém vai te chamar de fanático. Você está pronto para dizer: Senhor, eis-me aqui. José de Arimateia nos ensina uma lição de coragem. Ele tinha medo do judeu, mas agora não tem mais jeito. Eu preciso realmente fazer alguma coisa, porque eu sou discípulo de Jesus. Aprenda com a fé de Abraão. Hebreus capítulo 11, verso 8, a Bíblia diz: pela fé Abraão, quando foi chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, mesmo sem saber para onde ele ia. Jesus chama para que nós sirvamos, mas nós queremos perguntar para ele, nós queremos saber tudo no começo. Não. Veja Abraão, a fé de Abraão, quando Deus chama ele: saia da sua casa, saia da sua terra e vai para o lugar que eu vou te mostrar. Ele não sabia o lugar, ele não sabia o caminho, mas ele teve fé na palavra do Senhor e ele caminhou para aquele lugar que mais tarde será o lugar que Deus dará para ele e também para a sua descendência. Exercita a tua fé, mesmo sem saber como as coisas vão acontecer, mas porque Deus disse, porque Deus chamou, porque Deus mandou, porque Deus está agindo no nosso meio, eu vou fazer. Senhor, a noite toda nós trabalhamos sem apanhar nada, mas pela tua palavra, não me importa o que eu já tentei, não me importa, pastor, já fizemos evangelismo aqui, nos jardins, mas hoje Deus está dizendo novamente: vai, faça isso. E ali obedece. Abraão demonstra sua fé na obediência. Seja um cristão obediente naquilo que Deus nos fala. Todo domingo, toda semana existe uma palavra de Deus e nós devemos caminhar na direção da palavra e obedecer naquilo que Deus está dizendo. Existe palavra de Deus que não são opções. Por exemplo, ir fazer discípulo não é opção. Deus não está perguntando: será que você vai querer? Será que dá tempo? Não. Deus está mandando. Alguém pode dizer amém? Amém. Deus está fazendo o quê? Mandando. Você não tem opção. Você não pode dizer: eu não sei, eu vou ver ainda. Não, ele mandou. É para a gente obedecer, mesmo sem saber como o negócio vai funcionar. Aceita o desafio do Senhor. Diga: eis-me aqui. Você vai ver como a Bíblia diz. Ele vai colocar as palavras na sua boca no momento oportuno. Quantas vezes você falou para uma pessoa uma palavra e a pessoa disse: poxa, essa palavra que eu precisava ouvir.
Quantas vezes você foi um instrumento de Deus para que muitas pessoas possam justamente receber essa vida nova, essa bênção, uma palavra de encorajamento, uma palavra de bênção, só porque você se colocou à disposição de poder falar. Segunda lição: generosidade. Fala comigo, generosidade. José era um homem rico, mas ele vai usar da sua riqueza, dos seus recursos para servir Jesus e ajudar a preparar o corpo de Cristo para o sepultamento. E nisso ele demonstra generosidade. Ele demonstra compaixão. É um momento em que muitos outros líderes religiosos estavam conspirando contra Jesus. Ele olha e ele sente a dor de ver o seu Senhor lá naquela cruz. Generosidade. O túmulo era dele, poderia não dar, mas ele oferece ao Senhor. Não tinha valor, ninguém conhecia, ninguém sabia, mas esse túmulo hoje, o mundo todo vai para lá. Ele não mais está vivo, mas a sua história permanece até hoje. Pelo ato de generosidade, você pode manter a sua memória ainda viva, mesmo quando você não estiver mais. A sua família será reconhecida olhando pela sua generosidade. Eu estou falando de José de Arimateia, que eu nem conheci, eu nem sei como é que é o rosto dele, mas eu estou falando dele. Por que eu estou falando desse homem? Porque o ato de generosidade bateu tão forte e voltou para nós. Irmãos, a generosidade faz diferença na vida de um filho de Deus. Somos chamados a ser generosos, somos chamados a abrir a nossa mão, a dividir, a compartilhar, a abençoar. Irmãos, não tenha dor de fazer o bem, porque no tempo certo nós iremos colher, não o bem feito que é perdido. Tudo que você faz, meu amado, pela vida de alguém será recompensado, será lembrado. Veja lá no texto bíblico. Cada um tem conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Deus ama quem dá com. Irmãos, não é com pesar. Tem pessoas que é para ofertar, já fica pensando, isso é que eu tenho. Mas eu quero botar só assim mesmo. Não é por obrigação. Porque o pastor está dizendo, o pastor está pedindo, esse pastor eu sou bem. Não. Você não tem de fazer por obrigação. Veja lá no início do texto, 2 Coríntios 9:7 diz: conforme determinou em seu coração. Que liberdade você precisa ter dentro do seu coração, de separar a sua oferta e de trazer para a casa do Senhor com alegria. Irmãos, eu ouvi o irmão Ezequias quando estava vindo para ofertar, ele estava com pressa. Falei, que legal. A pressa de eu preciso devolver o que não é meu, eu quero ficar com aquilo comigo.
Provérbios 19, versículo 17. Você acha que Deus vai ficar me devendo? Nunca. Ali onde está o nosso problema? A generosidade não é pelo que você está dando, não é a quantidade que você dá. A generosidade se mede com aquilo que fica com você. Presta atenção. A generosidade não se mede pelo que sobra na sua mão. Não, nós medimos, se mede a generosidade pelo que eu dei. Eu fiquei com o quê? Aquilo que eu fico define a minha generosidade. Vamos lá ver algum exemplo na Bíblia. A viúva, ela tinha o quê? Moedas. Para muitas pessoas, a história da viúva, das moedas da viúva, é só para incentivar para não mais trazer ofertas de valor sobre a moeda mesmo, sabe? Mas na Bíblia a viúva deu moeda, vamos só entender melhor. Havia ricos e havia também essa coisa. O que acontece? Os ricos davam do supérfluo. Sabe aquilo que você não tem mais necessidade, que sobrou, que não vai mais, essa aqui e eles iam lá e davam. O que ficava com os ricos era aquilo que era mais importante, era aquilo que tinha mais valor. Então a generosidade não define-se pelo que você dá, mais pelo que sobra. Então esses tinham muito e certamente deram muito do que a viúva, mas o que sobrou para eles, Jesus olhou e disse: não, eu não sou generoso. Vamos lá. Alguém que tem 500 milhões de dólares chega aqui na igreja e dá 5 mil dólares de oferta. Todo mundo vai dizer: uau, que ofertão! Mas Deus vai dizer, olhando por 500 mil e 5 mil, Deus vai dizer: você não foi generoso, porque a generosidade de Deus mede pelo que nos fica na mão. Agora, o que a viúva fez? Ela deu, mas vamos dando os valores. Ela deu moedas, não é? Em relação ao que o rico deu, é nada, não é? Mas diante de Deus, é tudo. Vocês estão me entendendo? O tudo que essa mulher dá para o Senhor significa que é o tudo que eu tenho. Mas isso não é uma apologia, talvez, para que vocês digam: pastor está pedindo que a gente dê tudo que a gente tem. Não estou pedindo isso. Eu estou querendo que você tenha a liberdade de resolver no seu coração para fazer algo que vai tocar no coração de Deus, vai abençoar a vida de outras pessoas. Davi dizia: eu não darei ao Senhor aquilo que não me custe. Será que o que você dá para Deus custa alguma coisa? Não é nada. Você sabe disso. Mas sabe que eu estou dando como oferta para mim? Para alguns irmãos é muita coisa, para mim. É um cachorro quente. Isso é nada para mim. Não sinto falta disso. Não tem valor para você. Por que vocês estão dando a Deus o que não tem valor para você? A generosidade, quando brota, nos traz de volta muitas bênçãos. Amém? Amém? Ontem eu cheguei em casa à noite. Quando eu entro, eu vejo um cidadão dormindo lá no sofá que fica no corpo. Nós temos uns
disse, quem é esse cara que está dormindo aí? Não, eu sinto que veio. Meio bêbado, muito sujo, molhado, toda a roupa dele molhada. E ele disse que não tem um lugar para dormir. Eu não achei de ligar, mas eu fui, peguei roupa para ele se colocar. Perguntei se ele ia comer alguma coisa, se está sem fome. E ali eu dei cobertor para ele descansar lá. À noite vem um pastor, amigo nosso, que está lá hospedado na nossa casa. Quando ele entra, ele pergunta, quem é essa pessoa? Eu falei, olha, você lembra daquela história que o Senhor vai perguntar? Eu estava sem roupa, eu estava sem comida, você me deu alguma coisa. É aquilo que nós estamos vivendo. É ele. Mas como assim? Eu falei, você lembra daquela história? Ele vai dizer, olha, eu estava com fome. Porque esse homem, essa semana, bateu na minha porta às 2 da manhã, no dia que estava chovendo. 2 da manhã. Ele disse para mim, eu estou com muito frio, eu preciso de uma roupa de frio, porque eu estou indo um lugar para dormir. Me perdoe, mas ele estava bêbado. Eu não sei que ministério é esse, mas eu volto a pensar sobre essa questão da generosidade. Aí eu fui lá, tentei achar uma roupa de frio, cobertor, tal, disse, você está acabando. Vocês são leais a Ele, leal ao ministério, leal ao chamado. Pastor, tem que mandar mensagem, você tem um culto. Alguém tem que passar na tua casa para te carregar nas costas, você tem um culto. Você vem a Jesus quando tem dinheiro, quando as coisas vão tão bem, você nem vem para o culto, fica em casa. Aí eu vou assistir daqui mesmo.
Volte um pouquinho atrás. Em todos os momentos Ele está com você, mas nem todos os momentos você está com Ele. Ele disse que eu nunca vou te abandonar, eu nunca vou te deixar, mas você vira e mexe, abandona Ele e deixa Ele. Cadê a nossa lealdade para com o Senhor? Se alguém me serve, siga-me, dizia Jesus, e onde estou, ali estará também o meu servo. Seja fechado com Ele. Você já se fechou com os políticos, brigando na rua, lá no metrô, em qualquer lugar, para os políticos, mas você não consegue estar onde Jesus está. E Ele perguntando: você não pode ficar comigo de uma hora para orar comigo? Você não pode. Você consegue ficar horas e horas com o seu celular, jogando, assistindo TikTok. Você nem vê a hora passar. Ixi, o pastor está colocando o dedo na ferida. E Pedro e os outros discípulos respondendo: devemos obedecer antes a Deus do que aos homens. Atos 5:29. Primeiro a Deus. Estou fechado com Ele. Eu não espero os outros virem para eu estar e servir ao Senhor. Eu não medo a minha fé pela presença de amado Senhor. Não, eu entendo que eu preciso estar, porque eu estou fechado com Deus. Eu me sinto mal por não estar na presença de Deus. Eu senti uma saudade quando eu subi, quando nós cantávamos aqui. Estava ali embaixo, eu senti aquela saudade da casa do Senhor. Oremos. Senhor, nos ajude a ser discípulos. Nos ajude, Senhor, a fazer prova desse discipulado em todo lugar onde nós estivermos. Nos dá coragem, aumente a nossa fé. Pai, nos ajude a abrir nossos corações, nos ajude a ser generosos. Pai, nos abençoe, para que a lealdade sempre faça parte da nossa vida. Nós não queremos trair o nosso Senhor. Nós não queremos trair a nossa igreja, nem o nosso pastor, trair a nossa família, nossos filhos, nosso esposo, a esposa. Queremos ser leal. Nos ajude a honrar nosso compromisso. Em nome de Jesus. Amém. Temos uns 10 minutos. E logo depois nós vamos participar da nossa PD. Tem um chazinho hoje, então vamos tomar um chazinho. Mas